Um convidado muito especial, né, que vai dar uma palestra aqui hoje para a gente. Quero que receba aí, com uma salva de palmas, o Cleito Moreira. Ele é que ministra a palavra de Deus, irá palestrar hoje sobre um tema muito bacana, né? O homem de Deus. I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. Sorry, Pops, you'll just have to wait. Boa noite a todos. Prazer. Meu nome é Cleito Moreira. Faço parte da família Jesescop. Para quem não conhece, a família Jesescop é uma igreja situada em Bragança que tem o seu movimento tanto presencial quanto de forma online. Mas antes de a gente abordar esse tema e falar sobre esse assunto, eu te convido mais uma vez a ficar em pé. Se você puder fechar os seus olhos para nós começarmos com uma oração. Pai, de antemão te dou graças, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Sabemos que tudo está no seu controle, tudo está em suas mãos. E se cada pessoa que está aqui, Senhor, foi trazida aqui pelo Senhor, Pai. Louvado seja o seu nome. Senhor, o que eu quero falar aqui, quero transmitir, Senhor, não quero que venha simplesmente de mim, mas que venha do teu poder, do teu Espírito Santo, Senhor. E que venha, Senhor, nos abrir a mente, venha nos trazer direção, venha nos trazer, Senhor, renovo. E, Senhor, venha nos ajudar a ser empreendedores, Senhor, segundo a tua palavra, não segundo o que o mundo diz que é empreender, mas segundo a tua palavra, Senhor. Pai, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Só pegar aqui o notebook. Bom, previamente apresentados, gostaria de ser um pouco mais rápido e direto. Quero falar do homem de Deus no empreendedorismo. E para falar do homem de Deus no empreendedorismo, eu preciso, a princípio, dividir com a gente essas duas partes. A gente vai dividir um pouco aqui entre o homem de Deus e o empreendedorismo. Primeiro eu vou falar do homem de Deus, depois a gente vai unificar e falar do empreendedorismo. Cleito, por que você vai fazer isso? Eu quero entrar um pouco mais a fundo em estrutura. Qualquer coisa, Salomão falou em Provérbios que tudo o que formos fazer, se um rei for para uma guerra, ele tem que sentar, avaliar, pensar bem no que ele vai fazer, para depois tomar a iniciativa de ir para uma batalha. E eu quero, nessa questão do empreendedorismo, a gente também tratar um pouco essa questão de fundamentos, questão de valores, questão de posicionamento. Mas, enfim, a gente vai deslanchar um pouco sobre isso. Um tema básico que eu quero trazer, uma referência bíblica, está em Mateus 7 ao 24, 7, 24 ao 7, 24 ao 27, diz assim, não precisa abrir, tá? Coisa rápida. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles,
como eu disse, eu vou separar um pouco do cristão, e depois nós vamos incluir para o empreendedorismo. Por que separar? Antes de empreendermos qualquer coisa, antes de tomar uma frente de qualquer negócio, é de extrema importância que as suas bases e os seus fundamentos estejam bem alicerçados, que você esteja bem direcionado e convicto de quem é você, convicto da sua posição e convicto do que você está trazendo ao mundo. O empreender para nós é um pouco diferente do empreender secular. O empreendimento secular sempre visa muito, o seu foco no empreender secular é muito financeiramente. O nosso foco no empreender não é só ser financeiramente. O cristão, ele entende que essa recompensa financeira, ela é simplesmente uma consequência. Bom, um pouquinho mais a gente vou entrar também nesse parte, só estou dando uma introdução aqui para a gente. Um bom exemplo para ilustrar, para trazer à sua mente, vou te dar quando eu vou trabalhar, eu trabalho na região do Alphaville, tem uma placa lá de uma organização que diz assim: esse será o maior prédio do Alphaville. Eles fizeram um merchan e colocaram uma placa no início das obras: esse será o maior prédio de Alphaville. E já faz 7 meses que é o meu caminho diário. Todos os dias eu passo naquela rua para ir trabalhar. E já 7 meses não aconteceu nada. Você olha para a construção, você olha para o terreno, tem máquina, tem caminhão chegando todos os dias. Eu passo lá, tem um monte de cara carregando e descarregando coisa, um monte de cimento, um monte de aqueles caminhão de tadeira, derrubando cimento para tudo quanto é canto, mas eu não vejo nada, eu só vejo sabe aquelas paredes de madeira que eles colocam em volta, e aí eu passo ali, 8 meses passando ali, não vejo nada. Só que aí que está o X da questão, é no invisível que acontece, naquilo que eu não vejo. Eles estão 8 meses trabalhando na estrutura, 8 meses para dentro da terra. Sabe aquela história do bambu chinês? Muita gente já deve ouvir que o bambu chinês ele cresce extremamente para dentro da terra para depois aparecer. Então, a estrutura do prédio ela está sendo formada disso. Todo o seu início, todo o seu investimento está numa parte que não é vista. Está numa parte onde que as pessoas não vão ver beleza, onde que as pessoas muitas vezes não vão ver o desenvolvimento porque está escondido. Porém, é a parte mais importante do prédio, que são as estruturas, são os fundamentos, são os alicerces do prédio. Então, essa separação que eu quero fazer é essa. Nós vamos tratar um pouco, nós vamos conversar um pouco a respeito desse estruturar. E muitas vezes esse estruturar não vai ser com aquela explosão de negócio, o meu negócio está acontecendo, está bombando, está dando tudo, não. É o seu posicionamento. Porque quando acontecer, quando bombar, você vai saber que mensagem você está carregando para o mundo, que mensagem o seu produto está tendo, certo? O que você está representando com aquilo que você está empreendendo vai ser algo consciente e intencional. Por isso a importância de separarmos essas duas partes. Ainda falando dessa parte de construção como exemplo, eu acho legal que, comparando com o mundo do empreendedorismo, há muito um frenesi de novidade. Muito um frenesi de novidade, sempre tem olha, faça dessa forma, descobrir um jeito novo. Isso é muito bom. Isso é muito bom para o empreendedorismo. Só que a estrutura, vou te dar um exemplo, o próprio exemplo da construção. Sempre tem um acabamento novo, sempre tem um jeito de passar o gesso, uma pintura nova, um azulejo novo, uma porta de um formato diferente, que se abre de uma forma diferente. E são coisas boas, só que precisa de uma estrutura para manter elas. Precisa de uma fortificação interna para se manter. Assim como no empreendedorismo há esse frenesi de novidade, porém a estrutura é de extrema importância. E quando a gente vai falar de estrutura,
por exemplo, de acabamento, você vai encontrar com essas pessoas que falam de atualidades, mas quando se fala de estrutura, você pega o cara de 40 anos lá, a estrutura é a mesma coisa. É ferro, é cimento, pedra, entendeu? O cara que faz a estrutura há 40 anos e faz a estrutura hoje, se você parar para conversar com ele, tem um conhecido assim, ele fala, cara, é a mesma coisa. Mudou pouquíssima coisa, o pesado continua o mesmo. E para nós é a mesma forma. A Bíblia é a nossa referência, ela é a nossa estrutura. E ela tem que ser a sua fonte de conhecimento, ela tem que ser a sua fonte e tem que estar bem muito inteirada no seu coração. Ela não vai ser para você um livro de estética. A palavra de Deus, ela não vai ser um livro de estética, ela vai ser um livro de ética. Ela vai te ajudar na ética, ela vai te ajudar em fundamentos, ela vai te ajudar naquilo que não aparece. Então, para o cara que empreendia 100 anos atrás, ou para o cara que empreende hoje, a estrutura é a mesma, não mudou. É como o construtor do prédio, é o mesmo ferro, é cimento, e assim é a palavra de Deus, ela não mudou. Ela continua sendo a estrutura do cara que empreendeu há 100 anos atrás, ela vai continuar sendo a estrutura dos caras que vão empreender daqui para frente. Nessa questão, agora eu quero voltar um pouco para o cristão no empreendedorismo, agora vamos unificar com o empreendedorismo. Existem 3 pilares que eu vou querer tratar aqui. Eu não tenho muito tempo, então vou tentar ser o mais breve possível, mas existem 3 pontos que eu gostaria de destacar. São pilares que precisam estar bem firmados no nosso coração e que vai nos auxiliar na jornada. Até porque o mundo de empreendedorismo, para nós que temos uma visão cristã, ou talvez você seja aqui e fala assim, eu não sou cristão, Cleiton, eu estou querendo empreender, vou ser claro e sincero com você. O formato, não vou dizer o formato cristão, mas eu vou dizer o formato baseado nos princípios de Deus, para qualquer coisa e para qualquer empreendimento, será sempre melhor. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Não tenho problema nenhum. Sempre vai ser um padrão melhor, um padrão de referência melhor. E nessa jornada aqui, nesse pequeno tempo, eu te mostro e te provo o porquê. Vamos lá. Então, eu vou trabalhar 3 pontos com a gente nessa palestra, que são, esses 3 pontos será essência, a essência que precisamos ter no empreendedorismo, um cristão empreendedor, posicionamento, qual é o posicionamento que eu tenho que tomar diante da minha empresa, diante do mundo que eu estou oferecendo um produto, qual é o posicionamento, e identidade. Trazendo um spoiler do final, a consequência disso tudo será uma boa marca. Talvez você tenha um empreendimento caseiro e não pense em marca. Não pense, não tem um logotipo, não tem uma marca. Pense nisso. Pense nisso porque você vai representar não simplesmente a sua marca, mas quando você colocar os princípios de Deus no seu empreendimento, a sua marca vai começar a representar algo, a sua marca vai começar a dizer algo. Então, eu vou falar muito mais da parte entre o homem de Deus no empreendedorismo, a parte homem e Deus, pessoa e Deus, porém a consequência desses 3 pilares bem fundamentados no seu coração vai ser uma boa marca. Você vai ter uma boa marca. Vou começar pela essência. Uma passagem bíblica em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, diz assim: pois toda a escritura sagrada ela é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E esse é o versículo mais atenuante, o principal. E o 17. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A essência, como eu falei um pouco mais no início, a essência é o fundamento, esse pilar é o seu fundamento. É o que você vai fazer até inconsciente.
Você vai dar a resposta até inconsciente. Agora mesmo a gente estava conversando com a Mariela e ela deu uma resposta assim que veio de dentro de mim, já usando ela como exemplo. Mas é algo que você vive, é algo que está dentro de você e você vai externar isso. Vai ser tão natural. A essência, então, é o fundamento. Como disse antes, precisa ser a palavra de Deus. É de extrema importância que você leia a palavra de Deus constantemente. Isso é de extrema importância porque na vida cotidiana, na nossa vida, e para o empreendedor, algumas coisas serão mais... Resumindo, a gente está num mundo ruim, a gente está num mundo que habita o pecado, então algumas coisas serão mais tentadoras, algumas coisas serão mais pressionadas a você quando você entra no mundo de empreendedorismo. Então é de extrema importância que a palavra esteja cravada no seu coração, meditar nela constantemente, ler ela diariamente, sabe, pesquisar a fundo, veja vídeos no YouTube se for necessário, faça o que for possível para você ter essa palavra bem fixa no seu coração. Porque quem é você na sua vida cotidiana e na sua particularidade, nas suas coisas normais, e quem é você na empresa, quem é você no seu empreendimento, quem será você? A palavra de Deus gravada no seu coração vai te auxiliar nos dois âmbitos. No empreendedorismo, no âmbito familiar, em casa, nos momentos de pressão. Vão ter momentos, principalmente para nós que vamos empreender, quem está empreendendo, vai ter momentos de pressão que você vai ter que tomar uma resposta rápida. Acontece isso muito. Às vezes te chega um fornecedor e fala, cara, é dessa forma, eu só consigo desse jeito. Ou o seu cliente precisa que você entregue, fala, eu preciso de uma entrega dessa forma, que você faça que se desdobre para esse lado. Ter a palavra firmada no seu coração vai te dar direção para esses momentos. Aquele momento que você tem que dar aquela resposta rápida, que o seu sim ou não vai dizer muita coisa. Ter a palavra cravada no seu coração vai te ajudar até nesses momentos. E, gente, para quem vai empreender, o quanto a Bíblia é rica de conceitos. A Bíblia é extremamente rica de conceitos, e digo mais, em todos os detalhes por empreendimento, a Bíblia é rica em conselhos. O segundo ponto é o posicionamento. Em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: portanto, quando vocês comerem, beberem ou fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se eu pudesse resumir o posicionamento de um empreendedor cristão, é essa passagem bíblica. 1 Coríntios 10, 31. É o posicionamento que tudo que eu for fazer, tudo que eu for me mover, tudo que o meu empreendimento direcionar, seja para a glória de Deus. E tudo que você faz para a glória de Deus, é impossível não dar resultados. O que você faz para a glória de Deus é impossível não dar resultados. Ah, Cleito, você está me dando a fórmula de eu ficar rico? Não. Eu estou te dando a fórmula de ter resultados. Entendeu? Como eu disse antes, o dinheiro vai ser uma consequência. Eu não estou te prometendo que você vai ficar rico, mas eu estou te prometendo eficiência no seu empreendedorismo em relação ao reino de Deus. E quem empreende com esse conceito para o reino de Deus, eu estou empreendendo, um exemplo, a minha marca é algo que eu ofereço para o mundo secular, mas eu ofereço como o reino de Deus. Eu ofereço como aquilo, como a minha essência. O meu posicionamento em relação a isso é assim: eu estou no mundo, mas eu não sou dele. Para o empreendimento, funciona da mesma forma. Eu estou no mundo, eu estou empreendendo. A minha forma, mas eu não pertenço a ele, eu não sou dele. A partir da sua essência, você tem autoridade para se posicionar, chegar ao mundo e dizer, eu estou aqui para resolver esse problema. Querendo ou não, se você resumir, a gente sabe que resumindo, o empreender é o quê? Você vai ter que resolver o problema de alguém. O seu produto vai resolver o problema de alguém.
exemplo, eu estou com fome. Não consigo erguer uma parede. Você vai procurar um profissional para isso. Então, o empreender é você resolver é você chegar ao mundo e dizer, eu estou aqui para resolver um tipo de problema. Só que para o cristão, no empreendedorismo, você vai resolver o problema e você vai deixar uma mensagem. Por isso que eu falei a início da marca. Você vai deixar uma mensagem. Fazer isso com o intuito de glorificar ao Senhor, como diz Coríntios, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus, vai deixar uma marca. É impossível você glorificar a Deus em um lugar e não deixar uma marca. É importante que a gente entenda que o empreendedor não é aquela pessoa gananciosa. Não é o cara que quer ficar rico a qualquer custo. Isso não é empreendimento. Isso é ganância. Entendeu? Isso é ganância. Então, empreender não é aquele frenesi, não é aquela coisa frenética de eu quero dinheiro, eu vou ficar rico, eu tenho que ficar rico. Porque quando você entrar nesse ritmo, perdoa a palavra, não deixe-se entrar nesse ritmo, porque se entrar, você vai começar a abrir mão de princípios, você vai ferir a sua estrutura. E se você ferir a sua estrutura, a tendência é queda. Então, é de extrema importância que a sua estrutura não seja ferida. Qual que é a sua estrutura? A palavra de Deus. Cara, eu preciso que você me entregue daquele jeitinho. Vou te pagar mais por isso. Preciso que você faça isso daquele jeitinho. Você vai ferir tua estrutura. Se ferir tua estrutura, a queda é questão de tempo. Quer que eu te dê um exemplo? Aconteceu na empresa que hoje eu atuo. Na empresa que hoje eu atuo, o nosso comprador começou a abrir mão de princípios. E quando ele começou a abrir mão de princípios, ficou muito legível, ficou muito nítido que a queda ficou prevista, estava previsto de vir a queda. Porque ele abriu mão de princípios. E foi coisa simples, eu não estou falando que ele roubou, não. Eu estou falando assim, cara, eu preciso que você me entregue 100, um exemplo, tá? E aí, a gente fala assim, cara, para mim te entregar 100, eu vou ter que abrir mão do meu padrão, eu vou ter que abrir mão do meu processo. Então, eu vou diminuir a qualidade para te entregar mais quantidade. Isso é um exemplo, tá? E que aconteceu. Só que, quando você começa a abrir mão, automaticamente você está perdendo. Porque eu estou trazendo para o meu empresarial, eu estou trazendo um produto com menor qualidade. Entendeu? Quando você abre mão dos seus princípios, quando você abre mão do fundamento da palavra, não é a qualidade que você está abrindo mão, você está abrindo mão de tudo. Porque quando você constrói o seu negócio em cima da palavra de Deus, você fundamentou ele nisso. Certo? E quando você começa a sair da palavra de Deus por causa de, muitas vezes, ganância, ela começa a se desabar. Ela começa a se desabar. Eu não tenho problema nenhum em expressar. Eu tive um negócio que deu ruim dessa forma. Eu comecei com a boa intenção, com a palavra de Deus. Deixei me corromper, eu perdi o negócio. Perdi o negócio, tomei um prejuízo. E tive que recomeçar do zero. Mas graças a Deus que o Senhor foi bom e me corrigiu. E foi bom eu ter perdido o negócio. Porque eu aprendi a lição. E agora eu estou aqui para dizer para vocês, olha, não faça o que eu fiz, pelo menos em relação a isso. Provérbios diz o seguinte, que o homem sábio, ele aprende com os erros dos outros, entendeu? O inteligente, ele aprende com o próprio erro. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, seja sábio, aprenda com o meu erro. Não vá por esse caminho. Vamos lá. Quando você pega o senso e a noção de marca do mundo, falando agora um pouco mais da diferença entre o empreendedor circular e o empreendedor cristão, quando você pega o senso e a noção de marca do mundo, você pega aí Carrefour, pega Big, pega essas grandes marcas, Nike, qual que é o frenesi deles? Qual que é a busca por eles?
Vamos procurar políticas de comunicação, vamos procurar um novo sistema que melhore, vamos melhorar os processos de qualidade, vamos procurar conceitos que nos façam entregar mais rápido, que nos façam ser mais produtivos. E o cristão? Qual que é o conceito do cristão? O conceito do cristão... Desculpa, alguém pode me dar um pouco de água, por favor? Está secando a garganta. Deixa eu só voltar aqui. O conceito de um cristão, ele não vai ser baseado nessa questão de eu preciso melhorar meu sistema, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, não. Deixa eu só me voltar aqui, gente, que eu estou enferrujado, me perdi um pouco. Olhando para o conceito cristão, que é essa parte que me deixou muito feliz, foi a passagem que a irmã falou, Colossenses 3, do 16 ao 17. Quando ela falou isso, me deu uma alegria, eu falei, Espírito Santo, obrigado. Obrigado. Quando ela citou essa passagem, deu uma alegria no coração. Colossenses 3, do 16 ao 17, diz assim, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E mais uma vez, tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, deem graças a Deus. Quando você está empreendendo e tem uma conduta guiada pelo Espírito Santo, dentro de você, qual é o pensamento? Qual é o pensamento do homem que está empreendendo, sendo conduzido pelo Espírito Santo? Eu vou pegar isso, eu vou pegar o meu produto, eu vou pegar o que eu vou fazer, e eu vou fazer como se eu estivesse produzindo para Deus. Eu vou fazer como se Deus fosse usar. Eu vou cozinhar como se Deus fosse provar aquele alimento. Eu vou fazer um relógio, eu vou fazer meu sapato, o que eu for empreender, eu vou fazer como se eu estivesse servindo a Deus. Você fala, Cleito, mas não tem que servir só na igreja? Não. Eu acho muito linda o apóstolo Paulo e o testemunho que ele traz de Jesus, que é assim, olha, Jesus trouxe uma vida de sacerdócio para nós, de uma seguinte forma assim, que o sacerdote não é mais aquele cara que está ministrando no templo. Sim, ele também é o sacerdote, só que o sacerdócio que Jesus trouxe é o sacerdócio da vida cotidiana. É aquele sacerdócio que ministra ao Senhor em tudo que ele faz. Isso eu estou abrangindo tanto para o empreendedorismo quanto para o cristão comum. Para a mulher que está lavando a louça, para o cara que está, arrumando a casa, varrendo a casa, para o que está lá no serviço, para o que está empreendendo. Ele está ministrando ao Senhor. As nossas atividades são ministrações ao Senhor. Então, quando você for empreender, entenda que o seu empreendedorismo, entende que o que você vai fazer é ministrando ao Senhor. Cara, sinceramente, quando você chegar nesse ponto de ter isso tão gravado no seu coração, instintivamente, de o que eu estou fazendo é para ministrar ao Senhor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como você resolver os problemas das outras pessoas e não ter uma recompensa por isso. Porque você está fazendo isso ministrando ao Senhor. E é interessante, como eu disse, que lembra que eu falei que o cara que estava empreendendo há 100 anos atrás e o cara que está empreendendo hoje, o fundamento é o mesmo? Um exemplo muito claro disso foi na Reforma. Essa ideia de sacerdócio integral, na Reforma, eles conseguiram trazer isso de uma forma tão evidente, eles conseguiram trazer para o cristão esse conceito de sacerdócio, naquela época, que
os lugares onde o povo cristão se reunia, a cidade evoluía. Vou te dar um exemplo. As catedrais, antes da reforma, funcionavam da seguinte forma. Todo empreendedor, a igreja romana chegava naquele lugar, a igreja católica chegava naquele lugar, não estou falando de nem questão de católica, crente, não. Estou falando de questão histórica mesmo. As igrejas chegavam naquele lugar e toda a mão de obra era destinada ao quê? O carpinteiro, o ferreiro, todo o empreendedorismo daquele lugar, ele era centralizado em fazer uma catedral. Então era uma grande obra, um grande esforço para fazer uma catedral. Só que aí você via nas cidades a catedral majestosa, linda, e a cidade em miséria. Você via a igreja sendo exuberante, detalhes, sabe, feito tudo muito lindo, só que a miséria na cidade era muito forte, extrema. A fome naquela época era extrema. E aí, na reforma, o que aconteceu? Veio o conceito de sacerdócio. É você ser o sacerdote na sua empresa. A sua empresa, ela tem que ser a igreja. A sua empresa, ela tem que ser a igreja. Você tem que cultuar a Deus lá também. No que você for empreender, você cultua a Deus também. Então, esse conceito foi feito na antiguidade. Calvino, principalmente na época de Lutero, trouxe esse conceito. E aí as cidades começaram a evoluir. Tanto é que você pega, vamos ser sinceros, o capitalismo veio dessa base. Então as igrejas, a comunidade começava a evoluir, porque as pessoas começaram a entender que o sacerdócio não era simplesmente ministrar ao templo, mas era ministrar ao Senhor. E o Senhor está comigo a todo tempo. Se Deus está comigo a todo tempo eu estou ministrando a Ele. Então eu estou fazendo um sapato, eu estou ministrando ao Senhor. Então eu estou fazendo uma comida, eu estou ministrando ao Senhor. Eu estou resolvendo o problema de alguém, eu estou ministrando ao Senhor. O melhor exemplo que eu gosto de trazer foi para a Suíça. Na época que veio a reforma com Calvino, a Suíça, a sua fonte principal, e até hoje é reconhecida por isso, é por quê? O relógio suíço são os melhores relógios do mundo. O queijo suíço é o melhor queijo do mundo. E o chocolate suíço é o melhor chocolate do mundo. Por quê? Os caras entenderam. Se eu for fazer um relógio, eu vou fazer um relógio por pulso de Deus. Se eu for fazer um queijo, eu vou fazer um queijo como Deus fosse comer esse queijo. E se eu for produzir um chocolate, vai ser como se fosse Deus degustando esse chocolate. E é o que eu falei. Quando você faz isso com o intuito do reino de Deus, isso foi na época da reforma que eles começaram a produção desse nível. E até hoje eles são reconhecidos mundialmente como o melhor país para um relógio. Você pega a referência, o relógio suíço é o melhor relógio que tem. Chocolate é o melhor chocolate que tem. Então, é chegar nesse nível de ter isso cravado no nosso coração a ponto de ser normal, a ponto de ser intuitivo ministrar ao Senhor no seu serviço. Eu gosto muito de um exemplo de Lutero. Lutero, quando trabalhou a reforma e chegou um sapateiro para ele e falou assim, cara, me converti e eu faço sapato, o que eu devo fazer? Devo abandonar o ofício? Devo virar um padre? Ele falou, não. Faça o melhor sapato que você puder e venda ele ao preço justo. Entendeu? É fazer o que você sabe fazer, ser justo. E a consequência disso, é como eu falei, será uma boa marca. Porque se a Suíça tem o melhor relógio do mundo, e aí entra naquela, eu ia falar isso um pouco mais no final, mas entra naquela questão de marca-país. O que é marca-país? É que, tipo assim, um exemplo, o Neymar, ele é brasileiro. Tende-se que o brasileiro jogue mais futebol. Não está sendo assim ultimamente, mas tende-se que jogue mais futebol. Então ele tem um preço maior. Entendeu? O próprio exemplo, o relógio, quando eu falo para você um relógio suíço. Quando eu falo para você um relógio suíço, a tendência é que ele tenha um preço maior, porque é a marca país.
Um outro exemplo é que é mais da minha época, agora eu acho que é os produtos chineses, mas antigamente eu trazia algo para você e falava assim, é do Paraguai. Não preciso falar mais nada, né? Hoje não, hoje é da China. Acho que está mais moderno, hoje é da China. Mas tem a marca país. Por que eu estou falando disso? Da marca país é o seguinte, você é um cidadão do céu. Você vai trazer a marca do céu. Como que tem que ser isso? Entendeu? Cara, eu vou representar Deus naquilo que eu vou fazer. Tem que ser o melhor do mundo. Tem que ser o meu melhor. Tem uma frase que o Cortella fala, que já virou, acho que todo mundo já conhece, que ele fala assim, né? Não é o melhor do mundo, mas é o teu melhor. Entendeu? Então, não tem que ser o melhor do mundo, mas tem que ser o seu melhor para Deus. Com pouco que eu tenho, ministrando ao Senhor, produzindo o que eu tenho que produzir para Deus, fica naquela passagem bíblica da mulher com um pouquinho de farinha. O profeta chegou na casa dela e falou assim, olha, eu preciso desse pouquinho de farinha, faça um bolo para mim. Ela falou, é o que eu tenho. Mas mesmo assim ela fez. E o Senhor multiplicou aquilo. E serviu de abastança para ela, para o profeta e para o filho dela, até a época de acabar a seca. Como eu não tenho muito tempo, eu estou sendo bem... Entendeu? Mas é isso, é pegar o pouco, às vezes o pouco que você tem, fazer ministrando ao Senhor e deixar que Deus faça o resto. E Deus, Ele vai te honrar com isso. Não estou entrando naquele termo de prosperidade, mas tudo que você fizer ministrando ao Senhor, você está cumprindo a palavra dEle. E Deus honra os filhos dEle. 1 Coríntios 12, 27 diz o seguinte, pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Por que eu estou trazendo essa referência? Que vai entrar nessa questão que eu comecei a falar, de você é uma parte do corpo de Cristo, você representa o reino de Deus, e o que você empreendeu, o que você fazer de melhor, você representar a tua nação, da onde Cristo é. Você é o corpo de Cristo, da onde Cristo é. Cristo é da eternidade, Cristo é do reino dos céus. Então o seu produto tem que ter essa qualidade. Essa qualidade. E aí a gente vai entrar agora na questão da identidade. A identidade, eu gosto muito dessa parte, porque se você pegar sua habilitação, sua habilitação acho que não, mas o seu RG, ela vai estar lá. Identidade vem da palavra idem, igual, o começo dela. E aí no nosso RG a gente tem o nome do pai, o nome da mãe. E a junção desses dois é a sua identidade. Então é a referência de onde você veio, a referência de quem você é. Para o reino de céu, para o reino de Deus, e aquilo que você está empreendendo, o seu produto tem que ter essa identidade. E aí, qual a identidade? Quem sou eu? Quem é o meu pai? Da onde eu vim? Qual é a minha referência? Eu sou do céu, eu vim do céu, essa é a minha identidade. Eu sou igual ao que tem no céu. O que tem no céu? Cristo Jesus. É isso que eu represento, é que eu represento aqui. Essa é a minha marca, o meu produto é assim. Entendeu? Então, quando o seu produto chegar lá, cara, eu sei de quem que é isso daqui. Quando você for entregar o que você empreende, o que você faz, quando você for chegar lá e expor isso, vai estar visível. Opa, essa marca aqui eu conheço. Eu conheço a procedência. Já usei, é muito bom. Eu gosto muito do podcast do Douglas Gonçalves com a Zoe, se eu não me engano. Ela é artista, ela fez um quadro. Ela fez um quadro com esse intuito, um quadro ministrando ao Senhor. E ela vendeu esse quadro. E quem comprou, uma pessoa bem estruturalmente em dinheiro, comprou o quadro e deu para o filho dela. É isso, né, amor? O filho dela. E deu para o filho dela que sofria de depressão. E o filho dela sentou diante do quadro e ficou admirando o quadro. Cara, ele foi curado da depressão de olhar para o quadro. Por quê? Ela fez aquilo ministrando ao Senhor. Vendeu o produto. E o produto trouxe bênçãos para quem o comprou. O cara foi liberto, o cara foi curado da depressão, admirando o quadro que a mulher pintou. Porque ela fez ministrando ao Senhor.
Então, falando sobre identidade, para finalizar, é como se fosse o acabamento. É como você se posiciona no mundo, as várias faces, como você se identifica, como nós nos identificamos no empreendimento, visualmente, o jeito de falar, o jeito que se apresenta, o jeito que se comunica. Isso demonstra a sua identidade. Entendeu? Lembrando, a essência, quem você é, a sua estrutura, a identidade, aquilo que você está apresentando, da onde eu vim, é o que você está apresentando. E existe, sobre a identidade, é que eu vou entrar mais nesse contexto da marca país. A marca país é isso. É você trazer a sua identidade para aquilo que você está empreendendo. É você trazer o reino de Deus para o seu empreendimento. E, gente, uma coisa que vai de encontro, vai de conflito com o empreendedor secular e com o empreendedor cristão, é uma questão de responsabilidade. Muitas vezes o empreendedor secular, ele visa o lucro. O empreendedor cristão, ele visa a responsabilidade. Cleito, como assim? Quando eu empreendo visando lucro, somente lucro, eu não estou falando que, agora eu tenho que tomar prejuízo toda hora, então é assim. Não, não é isso. Mas quando eu empreendo visando lucro, eu quero uma recompensa. Eu estou esperando uma recompensa. Mas o pensamento do empreendedor cristão é o seguinte, é uma responsabilidade. O seu problema é a minha responsabilidade. Entendeu? Vou contextualizar um pouco, trazendo agora mais para o fundamento, nossa base. Vou te dar um exemplo que vai fugir um pouco da questão do empreendedorismo, mas vai ilustrar bem. Uma prostituta. O homem que tem uma fraqueza com uma mulher e procura uma prostituta. O homem de Deus, ele vê a prostituta como uma irmã. Como assim? Como uma irmã. E por ele ver ela como uma irmã e tratar ela como uma irmã, ela aceita. Fala, cara, esse cara ele não me vê como um produto, ele não me vê como um objeto. Entendeu? Porque todos os homens que ela conheceu antes era menino, porque tratou ela como objeto. E aí ela conhece um filho de Deus. E um filho de Deus, ele não pensa assim. Você precisa de um processo, você precisa aceitar a Cristo, você precisa fazer todo esse processo para que você assim se torne minha irmã. Não, você é minha irmã, eu vou te tratar como irmã. E por eu te tratar como uma irmã, você vai reconhecer o meu pai. Quem é o meu pai? Deus. Quem é meu irmão? Cristo. Meu irmão mais velho, o unigênito. Então eu apresento o pai para ela. Entendeu? Então, a gente precisa amadurecer em questão do quê? Falo geral, gente, nós como igreja precisamos amadurecer no quê? A gente quer muito benefício. A gente quer muito benefício e pouca responsabilidade. Eu estou me incluindo nisso, tá? Eu aprendo a cada dia mais que o cara que está aqui em cima ele só está incluso no problema. Mas a gente quer muito benefício e pouca responsabilidade. Entendeu? E quando formos empreendemos, quando eu falo de empreender com a visão de Cristo, é essa. Você vai ter o benefício? Sim, Deus honra os filhos dele. Mas a gente está fugindo muito da responsabilidade. Às vezes a gente pega problemas no nosso negócio, que além de você só atender o cliente, era uma porta para você trazer a marca. Que marca? A marca de Cristo. Entendeu? O seu negócio não pode ser um negócio... Qual que é o negócio secular? É que trabalha por si mesmo. Qual que é o negócio cristão? É que trabalha para o reino. Então você não pode ser secular. Você não pode ser secular. Falei, olha, eu estou com 10 clientes aqui. Falei, eu vim comprar esse negócio seu aqui. E, cara, eu estou desconsolado, eu preciso de uma palavra. Sabe? Atende os outros 10 clientes aqui. Toma aqui o produto, mas vamos conversar? Entendeu? Assumir essa responsabilidade. Ou você tem um lucro alto, cara, falar, eu sou meio assim, dá dinheiro na igreja. Não dá dinheiro na igreja, não, então, não tem problema. Mas se você vê o seu irmão do lado passando necessidade, e você está lucrando no seu negócio, aí essa é a hora do cristão no empreendedorismo. Entendeu? Eu gosto muito, nosso pastor, o nome dele é Douglas Gonçalves.
ele cuida da livraria Dizascope. Ele é o diretor da livraria Dizascope. E ele falou uma coisa que, assim, eu gostei muito. Ele falou assim, cara, no nosso atendimento, é aquela parte que ninguém quer tratar, aquela parte quando o cara está insatisfeito. A gente entregou o livro errado. E aí, o que ele fala? Essa é a hora da gente ser Dizascope. Essa é a hora de eu ser o cristão. Por quê? Você está com um cara insatisfeito, bravo com você, porque você entregamos errado para ele. Eles entregaram errado. A hora de ser cristão é essa. Fala, ó, fica com esse livro, que ele falou que já teve casos, muitos casos que aconteceu. Não, fica com esse livro, abençoa alguém com esse livro que eu te entreguei errado, certo? E eu vou te mandar um novo, sem custo de nada. Tomou prejuízo? Tomou. Mas deixou a marca. Mas deixou a marca. Entendeu? Então, muitas vezes, pode ter tomado prejuízo de um lado, mas fortaleceu a marca. E aí que eu entro naquele ponto que eu falei que ia trazer mais um pouco. Se você está empreendendo e não tem uma marca, crie uma marca. As pessoas precisam lembrar. Entendeu? As pessoas precisam lembrar. E muitas vezes, investir na marca vai ser tomar prejuízo financeiramente no começo. Possa ser que para a sua marca crescer, você acaba tomando prejuízo. Mas não veja como prejuízo, veja como um investimento. Um exemplo, trago de novo. Você consegue me trazer um Rolex aqui por R$30? Não consegue. Mas nem o falso você consegue. Nem da China. Não consegue. Por quê? É uns caras que se preservam a marca. Então, muitas vezes, preservar a sua marca pode te trazer prejuízo. Mas não veja como prejuízo, veja como um investimento. Porque, quer ver um exemplo básico? Eu faço um bolo e coloco lá um selinho. Bolos da Mulher de Deus. Certo? Aí a Mulher de Deus entregou o bolo errado. Ou falar, eu pedi que essa cobertura, você me trouxe uma cobertura diferente. Você fala assim, faz o seguinte, pega esse, come num tempo de comunhão com a tua família, e eu vou te preparar um novo. Ah, mas sem custo, vou te entregar um novo. Aí a mulher, essa pessoa, ela vai comprar com você de novo. Porque você ressarciu ela. Ela vai comprar com você de novo. Mas quando ela vê o teu selinho, ela vai lembrar disso. Entendeu? E aí ela vai lembrar se você fez o seguinte. Ela vai lembrar assim, nossa, ela falou, come o bolo com a família. Sabe? Ou oferta para alguém, ela vai lembrar disso. Ou ela vai lembrar assim, ah, mas você me prometeu que essa cobertura. Ah, mas você não especificou. Entendeu? Ela vai lembrar ou da sua discussão, ela vai lembrar do seu bom testemunho. E aí a sua marca é o que vai vir na mente dela. Quando vir a sua marca, esse é o seu negócio da coisa. Quando vir a sua marca, o que as pessoas vão lembrar? Porque não vai ser só a marca, vai ser o legado. Então a pergunta é, para um cristão no empreendedorismo, qual é o legado que eu estou deixando? Entendeu? Qual é o legado que eu estou deixando? Então, gente, quando a gente for empreender, finalizando já, quando a gente for empreender, vamos empreender deixando uma marca do reino. Quando nós formos empreender, vamos empreender deixando uma mensagem. Entendeu? Porque a mensagem ela vai ser propagada. Entendeu? E ó, quão lindo será que quando as pessoas olharem para a sua marca, lembrarem da mensagem. Vai ser muito mais lindo, cara, essa mensagem, essa marca representa o reino. Porque, como diz eu vi o quadro que a mulher fez e foi liberto da depressão. O lar dela, o lar daquela pessoa foi salvo por um produto. É o produto? Não. Não é o produto. É o reino que você está representando. É da onde você veio. Você está mostrando da onde você veio. Entendeu? E não é o produto. É o reino que você está representando. É da onde você veio que você está mostrando. E se você veio de um reino de milagres, de um reino glorioso, o seu produto vai trazer milagre, vai trazer glória. Amém? Glória a Deus, gente, pela vida de vocês. Para finalizar essa primeira palestra, te convido mais uma vez a ficar em pé.
gostaria que você, mais uma vez, fechasse os seus olhos e seja bem intencional comigo. Eu gostaria que, nessa breve oração que a gente vai fazer, que você peça ao Senhor algo diferente. A gente sempre para em oração falando, Senhor, eu preciso. E no seu empreendimento, e para você, eu te desafio a perguntar, Senhor, o que eu posso fazer? Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento. Louvado seja o seu nome, Senhor, por cada vida que estará aqui, Senhor. Pai, que quando sairmos daqui e formos empreender, Senhor, que façamos isso para a sua glória, Senhor. Coloca isso no nosso coração, Pai. Nos ajuda a ser intencional no que estamos fazendo, no que estamos produzindo, no que estamos, Senhor, manipulando, Pai. Senhor, nos ajuda a ser intencional, nos ajuda a estabelecer cada vez mais, expandir o seu reino aqui na terra, Senhor, da forma que pudermos, Senhor. Pai, que cada vida que está aqui, Senhor, receba mais de Ti, mais conhecimento de Ti. E, Pai, que podamos amadurecer, Senhor, para assumir as responsabilidades que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser o Cristo aqui na terra, Senhor. Nos ajuda a ser o Cristo, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser as pessoas que propagam a sua salvação, Pai. Em nome de Jesus. Amém.